cristalina. Iceberg! E mesmo assim, esta foi a maior tragédia marítima da história. O indestrutível foi destruído e abandonado por um navio nos arredores. Parece impossível acreditar que aquele capitão e sua tripulação soubessem de nosso desespero e tivessem nos ignorado. Muitas perguntas ainda cercam aquela noite. Entre elas, o maior e mais importante mistério de todos. Por quê? Como isso pôde acontecer? Ele estava no local dos destroços do Titanic, isso é incrível. Tim Maltin viajou pelo mundo, colheu dados, examinou milhares de horas de testemunhos. Quanto mais eu leio sobre a verdade do que aconteceu, mais eu percebo quanto foi estranho. Pela primeira vez, novas pesquisas ajudarão a explicar os mistérios por trás da tragédia. Titanic. A verdadeira história? Las Vegas, Nevada. Tim Maltin é um dos maiores especialistas do mundo no assunto Titanic. Sua jornada para descobrir a verdade por trás da tragédia levou-o através do mundo todo. Aqui em Las Vegas está o objeto da busca de sua vida. Tiradas do fundo do oceano em 1998 e expostas entre cassinos, dançarinas e números de mágica, ...15 toneladas do casco do Titanic, recuperadas e erguidas do fundo do Atlântico Norte. Exibir um pedaço dos destroços de uma tragédia é algo altamente controverso. Mas para Tim, é a chance de ficar cara a cara com a história. Ele está aqui. Este é o Titanic. Isto é o que foi construído em Belfast 100 anos atrás. E este é um testemunho de como ele foi bem construído. É como uma obra de arte. Cada rebite foi feito artesanalmente. É extraordinário estar tão perto dele. É como se ele tivesse voltado dos mortos. Para mim é um choque, porque ele realmente está aqui. Tim dedicou a vida a entender o que realmente aconteceu naquela noite nas águas geladas do Atlântico Norte. Como máquina, o Titanic parece invencível. O que podemos ver aqui neste pedaço de 15 toneladas do Titanic é a força dele. A força pura desse gigante. Nós não construímos mais coisas como esta hoje em dia. Sua forma, seu peso, sua força, a maneira como os rebites foram soldados e se acomodaram nessa placa espessa aqui. Aqui podemos ver o vidro. A espessura do vidro é absolutamente incrível. Ele tem cerca de 5 centímetros de espessura. Este navio foi construído como um navio de guerra. 1909 é um ano marcante. O maior e mais forte navio do mundo, símbolo do poder da Revolução Industrial, começa a tomar forma. Em Belfast, Irlanda do Norte, a quilha do Titanic fica pronta. Ao mesmo tempo, a 3.200 quilômetros de distância, nos campos de gelo da Groenlândia, uma armada é lançada. Milhares de icebergs estão se desprendendo das geleiras e começando sua jornada em direção ao sul, em direção às rotas marítimas do Atlântico Norte.
Em abril de 1912, o inafundável Titanic era tripulado pelos melhores marinheiros do mundo e com passageiros decididos a fazer parte da viagem inaugural. De volta a Londres, Tim se cerca de toda a pesquisa científica disponível e do histórico de que ele precisa para planejar e entender aquela noite, passo a passo. Ao longo dos anos, o Titanic tornou-se um mito. E à medida que o tempo passa, vamos ficando cada vez mais longe da verdade. Eu gostaria que o relógio andasse para trás até 1912 para que eu pudesse estar lá, entender o ambiente e descobrir exatamente o que aconteceu naquela noite. Tim é obcecado pelo Titanic desde que era criança. Para conseguir entender essa história melhor, ele até reconstruiu o navio. Quando eu tinha uns 11 anos, eu peguei um pouco de cola e alguns planos de montagem, cortei tudo e colei num papelão e comecei a ver o perfil do Titanic ganhar vida. Isso realmente faz o Titanic se tornar um navio real, cuja geografia você entende. Tim construiu seu modelo usando os planos do navio irmão do Titanic, o Olympic. Os desenhos eram tão semelhantes que não havia um design para o Titanic propriamente dito. Mas agora, com base em relatos de primeira mão de sobreviventes e da reconstrução feita após sua descoberta no fundo do oceano, Tim tem este layout completo e preciso do navio. Em sua época, o Titanic foi o maior objeto móvel já feito. Ele tinha 270 metros de comprimento e 53 metros de altura, divididos em 11 pavimentos. A plataforma superior abrigava a ponte de comando. Os 5 convéses seguintes incluíam requintadas cabines de primeira classe e arquitetura de luxo, como a espetacular escadaria. Os últimos 3 convéses eram reservados para a carga, a tripulação e as máquinas. Este navio extraordinário era movido por 3 hélices gigantes, que por sua vez eram movidas por motores com cerca de 60 mil cavalos de potência. O Titanic era uma cidade flutuante capaz de transportar cerca de 3.500 pessoas e tinha instalações fabulosas. Tinha uma quadra de squash com profundidade de 2 convéses, uma piscina e um ginásio completo, com um aparelho de remo. O salão de jantar da primeira classe estava localizado no centro da plataforma D. Era uma das posições mais estáveis a bordo do navio, um detalhe concebido para maximizar o conforto dos passageiros. Finalmente, em 10 de abril de 1912, o Titanic levanta a âncora e zarpa. Seu destino? Nova York. Com uma velocidade máxima de mais de 23 nós e pesando 46 mil toneladas, a jornada do transatlântico começa. Mas desde o início, há maus presságios. Um dos fatos menos conhecidos sobre o Titanic é que houve um incêndio bastante grave no depósito de carvão, que começou em Belfast, onde o Titanic foi construído. Eles apagaram o fogo na noite de sábado, o que significa que eles levaram grande parte da viagem para conseguir controlar o incêndio. O Titanic estava transportando passageiros de todas as classes da sociedade. Centenas de imigrantes de vários países, inclusive cidadãos britânicos, esperando para começar uma nova vida na América e outros retornando para casa após férias na Europa. O coronel Archibald Gracie IV era graduado na Academia Militar de West Point e estava voltando de primeira classe para Nova York. Eu me diverti como se estivesse em um palácio de verão à beira-mar, rodeado de todo o conforto. Não havia nada que sugerisse que estivéssemos no tempestuoso Oceano Atlântico. O movimento do navio,
O ruído de suas máquinas dificilmente era perceptível no convés ou nos salões de dia ou de noite. Apesar de seu tamanho, a verdadeira genialidade do Titanic estava em seus detalhes tão belos quanto os dos melhores cafés do continente. No andar inferior, freezers significavam que os restaurantes e cafés estavam abastecidos com os melhores produtos frescos. O café parisien, no convés externo B, era acompanhado por uma visão do Atlântico Norte, através das janelas francesas, um detalhe importante em qualquer navio. Dentro do restaurante, o menu à la carte da primeira classe tinha 11 pratos, incluindo ostras, lombo de vaca, pêssegos com geleia de chartreuse e sobremesas de chocolate e baunilha. Outros luxos vinham diretamente de encontro ao gosto do fanático por boa forma, o Coronel Grace. E quando chegou a manhã de domingo, eu considerei que estava na hora de começar meus exercícios habituais e, pelo restante da viagem, decidi frequentar a quadra de squash, a piscina, o ginásio e etc. Eu levantava cedo, antes do café, para me preparar para um mergulho numa piscina de 2 metros de profundidade, de água salgada, aquecida a uma temperatura refrescante. Em nenhuma outra piscina eu tinha tido aquele prazer antes. Como saber que aquele prazer teria sido encurtado se eu tivesse tido o pressentimento de que aquele seria o meu último mergulho. Na noite seguinte, eu estaria nadando para salvar a vida no meio do oceano. Todo esse tempo, o campo de gelo foi seguindo seu caminho para o sul e agora estava bloqueando completamente as rotas de navegação. Os icebergs mortais eram uma ameaça iminente diretamente à frente do Titanic. Enquanto isso, os passageiros desfrutavam de sua viagem, longe de achar que estavam em uma aventura de coragem rumo ao desconhecido. Eles estavam tranquilos porque as rotas marítimas do Atlântico Norte são tão confiáveis quanto uma linha ferroviária. Milhares de navios cruzam regularmente do leste para o oeste e vice-versa, através de um conjunto de rotas conhecido como trilhas de condensação. A viagem do Titanic terá exatamente 7 dias. Vários dos passageiros da primeira classe, por exemplo, pessoas de negócios, faziam aquela viagem uma vez por mês. Eles estavam sempre fazendo isso e não esperavam que fosse uma viagem ao desconhecido. Eles deveriam chegar na manhã de quarta-feira e pronto. Domingo, 14 de abril, 6h30 da noite. Os mirantes do Titanic ficam no alto, no Ninho do Corvo. Outros navios na trilha de condensação tinham avisado pelo rádio sobre o gelo à frente. O Titanic estava em alerta, mas viajava a todo vapor, confiante em que poderia lidar com o problema. New London, Connecticut. Hoje, é inconcebível que o navio entre em uma área de gelo protegido apenas pela visão de seus mirantes. Para isso, existe a Patrulha Internacional do Gelo, que acompanha o deslocamento dos icebergs no Atlântico Norte. Essa patrulha foi criada como uma consequência direta da catástrofe do Titanic. O oceanógrafo Dan Murphy é o seu cientista-chefe. Dom, estou interessado em saber de onde os icebergs vêm e quanto tempo demoram para chegar aqui. Os icebergs no Oceano Atlântico Norte Ocidental que entram nas rotas de navegação vêm principalmente da costa oeste da Groenlândia. Eles descem pelo litoral e acabam chegando à costa do Labrador. Depois eles vêm para as rotas de navegação e para a área onde se torna um perigo muito grave para o navegador do Atlântico Norte.
A faixa de água gelada que carrega os icebergs é chamada de corrente do Labrador. Na jornada de 2 anos para o sul, a água mantém os icebergs perigosamente grandes durante um período perigosamente longo. Mais tarde, esta corrente fria com sua carga mortal vai acabar encontrando a corrente do Golfo mais quente. Sabemos que 1912 foi um ano com várias ocorrências de iceberg. Mais de 1.000 icebergs entraram nas rotas marítimas do Atlântico Norte naquele ano. Como a média é muito menor do que isso, cerca de 500 por ano, aquele foi então um ano excepcional em termos de ocorrência de icebergs. A existência de tantos icebergs nos faz perceber que a corrente do Labrador estava trazendo um grande número destes gigantes do norte para as rotas de navegação. E uma das coisas com a qual temos que ter muito cuidado é com a localização dessas áreas na corrente do Labrador, que tem relativamente muita água fria, e é claro, com a presença de icebergs. Hoje temos a tecnologia que avisa ao navio sobre a localização exata dos icebergs que estão em sua rota. – 14 de abril de 1912, 10 horas da noite. Em um curto espaço de tempo, o clima passa de quente para frio. A água está calma e um cobertor de estrelas enche o céu. O ar está claro, tanto quanto o horizonte. A visibilidade é perfeita. A segurança total do navio depende agora dos oficiais de observação e de vigilância Frederick Fleet e Reginald Lee. Outro ponto que tem sido responsabilizado pela tragédia do Titanic é que os vigias não tinham binóculo. É verdade que deveria haver binóculos disponíveis no Ninho do Corvo, mas isso não aconteceu naquela viagem. No entanto, depois de ler todos os inquéritos e de ter ouvido o testemunho dos capitães de todos os grandes transatlânticos, o que sei é que a melhor maneira de localizar gelo durante a noite é a olho nu. E a última coisa que os oficiais do Titanic queriam era que os vigias ficassem brincando com binóculos. O Titanic e outros navios da companhia White Star Line se orgulham de ter uma equipe dedicada de vigias. Com visibilidade perfeita, eles deveriam ser capazes de detectar um iceberg no horizonte a olho nu, o que significa pelo menos 20 minutos antecipados de aviso. Se então existisse alguma coisa no oceano, o capitão saberia a tempo. O que eles queriam era que o sino soasse 3 vezes, o que significaria o objeto parado à frente. Para alguns dos passageiros do Titanic, os bares e restaurantes ofereciam entretenimento também à noite. Para outros, como o professor Lawrence Beasley, estava na hora de ir se deitar. Ele estava em sua cabine no Convés D. A quietude da noite era quebrada apenas pelos sons abafados que chegavam pelos sons dos funcionários falando e se movendo pelos corredores. Moving along the corridors. Nearly all of the passengers were in their cabins. Quase todos os passageiros estavam em suas cabines. Alguns dormindo, outros se despindo e outros na sala para fumantes, conversando. Still discussing many things. Na ponte, os motores do Titanic estavam a todo vapor para frente. Agora, ele viajava a mais de 22 nós, quase em velocidade total. Uma das explicações mais comuns que as pessoas dão para a causa da tragédia do Titanic é que ele estava indo rápido demais. E, no entanto, quando você olha para as provas, o que você vê é que vários capitães de navios afirmam ser totalmente seguro manter a velocidade máxima no gelo quando o tempo está claro. Outra versão afirma que o capitão Smith havia bebido em serviço, mas era sua política convicta nunca beber enquanto estivesse no mar. Ele era um dos melhores capitães e recebeu a responsabilidade pelo maior navio da época. Sua popularidade era tal que ele foi chamado de o capitão milionário e estava fazendo tudo segundo as regras. Naquela noite, como o tempo estava claro, o capitão Smith estava fazendo o que todos os outros capitães teriam feito, ou seja, ficar em alerta. Estavam em alerta por causa das advertências de outros navios. Naquela noite, um navio a vapor de 137 metros, o Californian, havia passado por 3 grandes icebergs e emitiu um aviso pelo rádio para todos os navios. O Titanic recebeu a mensagem. Por volta das 10h30 da noite, o Californian viu seu caminho bloqueado por uma enorme barreira de gelo de quase 48 quilômetros de comprimento e 5 quilômetros de largura.
Seu comandante era Stanley Lord. Ele era um dos capitães mais jovens e mais promissores do Atlântico Norte. Logo depois de parar na barreira de gelo, ele notou um navio que se aproximava. Quando eu vim para fora da ponte às 10h30, eu disse ao oficial que achava ter visto uma luz nos acompanhando. Estava uma noite muito peculiar. Nós estávamos cometendo erros o tempo todo com relação às estrelas, pensando que fossem sinais. Estou vendo uma luz ao longe. Eu não conseguia distinguir onde o céu terminava e a água começava, porque era um só plano. Ele disse que achava que era uma estrela e eu não falei mais nada. Eu só disse, deixe-me ver que notícias temos. Mas encontrei com um telegrafista no corredor e perguntei, você sabe se tem outro navio por perto? E ele respondeu que só havia o Titanic. Então eu disse a ele, aquele navio não se parece em nada com o Titanic. Não há dúvida sobre isso. Lord estava convencido de que estava olhando para um navio pequeno e que, ao contrário do Titanic, ele não tinha rádio. Ele pede a seu operador de rádio que faça outra chamada para o Titanic, que deve estar em outro lugar qualquer. Na sala de rádio do Titanic, o operador está sob grande pressão. O navio acaba de chegar perto o suficiente para que os Estados Unidos comecem a enviar telegramas diretamente para a costa, e há um enorme acúmulo de mensagens. Para ouvir o sinal distante, Jack Phillips deixa o fone de ouvido no volume máximo. No Californian, Cyril Evans envia sua advertência. Mas ele não tem ideia da proximidade do Titanic. Irritado pelo volume do fone, Phillips não tem paciência para quaisquer interrupções. Evans fez o que pôde para retransmitir sua advertência. Seu turno de 16 horas termina e ele deixa o posto. Ele é o único operador de rádio no Califórnia. O Titanic está agora a cerca de 16 quilômetros do Califórnia, mas isolado da fonte mais próxima de resgate. São 11h30 da noite. O Titanic entra num enorme campo de gelo na escuridão, confiante em que poderá ver um iceberg a tempo de evitá-lo. Mas apenas 10 minutos depois, sua sorte acaba. Iceberg! O iceberg não estava a 20 minutos de distância. Eles o avistaram quando já estava quase em cima deles. Algo dera terrivelmente errado. Na ponte, a equipe inverte os motores e gira o leme para evitar o iceberg. Apesar de seu tamanho, o Titanic é altamente manobrável. E em vez de bater direto no iceberg, ele consegue se afastar. Mas uma ponta de gelo escondido faz um rasgo ao longo do casco do Titanic. O Titanic é enorme. Muitos passageiros nem fazem ideia do que está acontecendo. Lawrence Beasley está no convés D, próximo à popa do navio. Aquilo me pareceu mais do que um movimento a mais dos motores. Não pareceu um choque. Não pareceu um encontro de dois objetos pesados.
Pensei que eles haviam aumentado a velocidade. Mas o que acontecia é que o Titanic estava sendo cortado pelo iceberg e a água estava entrando pela lateral. Mesmo assim, não houve nenhuma evidência que indicasse que tal desastre estivesse acontecendo conosco. Um dos mitos mais comuns hoje em dia era o de que o Titanic fora de alguma forma mal construído, ou que os ribetes eram fracos, ou que o metal era frágil. Eu posso assegurar que isso é um verdadeiro mito. Na verdade, os construtores foram incentivados a gastar mais dinheiro no navio e não menos. Os danos do impacto causado ao Titanic pelo iceberg foram equivalentes a 1 milhão de toneladas por segundo. Isso é como uma explosão. Um navio de guerra desse mesmo modelo teria sido afundado por esse tipo de impacto. Na ponte da popa do Titanic, o responsável pelas observações, Thomas Howe, está ocupado com as luzes. Elas são elétricas, uma melhoria com relação aos trêmulos lampiões a óleo de antigamente. Ao redor delas, há padrões coloridos causados pelos cristais de gelo no ar. Howe os chama de bigodes ao redor das luzes. Eu olhei para a frente. Um veleiro com as velas abertas parecia estar passando a este bordo. Percebi então que era um iceberg que chegava talvez a uns 30 metros acima da água. No instante seguinte, já não estava mais ali. Estava agora à deriva, atrás de nós, no escuro. Em apenas 5 segundos, os compartimentos à prova d'água do Titanic são rasgados ao longo de 60 metros no casco. O navio, aparentemente inafundável, está fatalmente ferido. Acho que muitas pessoas acreditam que ele era puramente publicidade em nome da White Star Line, que alegara que o Titanic era inafundável e etc. Mas o que percebemos depois de saber de todas as evidências é que o seu construtor, Thomas Andrews, acreditava que o Titanic era inafundável. E até o capitão Smith, na noite de domingo, estava explicando aos seus convidados num jantar no salão como ele poderia ser cortado transversalmente em até 3 pedaços e flutuar. O Titanic foi construído com 16 compartimentos estanques. O pior acidente que os projetistas imaginaram seria uma colisão com outro navio inundando 2 deles. Mas mesmo que os 4 primeiros ficassem inundados, o navio continuaria flutuando. Mas o que aconteceu naquela noite foi um desastre bizarro que afetou 6 compartimentos estanques. E esse tipo de rasgo na lateral nunca tinha acontecido antes nos registros da história marítima. Ironicamente, se o Titanic tivesse batido na base do iceberg, ele provavelmente teria sobrevivido. Mas os danos causados pelo iceberg eram literalmente inimagináveis. Suas invenções ainda não mudaram o mundo. Mas podem. Conseguiu, hein? Conseguiu! Porque eles não têm medo de dar asas às suas ideias. Cruze os dedos e saia da frente da televisão. Cientistas malucos. Novos episódios todas as quintas, 8 da noite no Nat Geo. Colgate com você, com os sorrisos de hoje e os de amanhã, com estes sorrisos e estes também. Colgate com você, com o Carlos, com a Ana e com todos os seus amigos. E com o Pedro para uma boca mais saudável. Ele confia, ela confia, todos confiam em Colgate. Porque nenhum outro creme dental supera Colgate Total 12. Colgate, a marca número 1 em recomendação dos dentistas. Logo após o impacto, Lawrence Beasley percebe que algo está errado. E assim, achando que nada de grave tinha acontecido com o navio, continuei minha leitura. Além do murmúrio dos tripulantes e dos camarotes adjacentes, não havia nenhum outro ruído, nenhum grito na noite, nenhum alarme dado. Ninguém com medo.
Mas em alguns momentos eu senti o movimento de dança e da vibração cessarem de repente. Os motores, a parte do navio que nos transportava pelo oceano, haviam parado. Beasley segue para as plataformas superiores para descobrir mais alguma coisa, enquanto abaixo, o projetista do navio examina os danos e descobre que o navio tem menos de 2 horas na superfície. 47 minutos após o impacto, o capitão Smith dá as ordens para enviar um sinal de socorro pelo rádio e embarcar mulheres e crianças nos botes salva-vidas. Todos acham que o Titanic simplesmente não tinha bote salva-vidas suficiente para todos os seus passageiros e tripulantes. A verdade é mais complicada. Em 1912, a Câmara de Comércio estava tentando fazer os navios se tornarem impermeáveis, transformando-se em botes salva-vidas propriamente ditos. E a Câmara de Comércio realmente recompensava os donos de navios que carregassem o menor número de botes salva-vidas em seu navio. Eles acreditavam que a melhor maneira de salvar vidas no mar era impedindo que os navios afundassem e não tendo navios perigosos com lotes de botes salva-vidas à disposição. Durante a próxima hora, 18 botes salva-vidas são baixados pelas laterais do Titanic e, eventualmente, são carregados com apenas 700 dos mais de 2.000 passageiros e tripulantes. Sem mais mulheres ou crianças para preencher o bote número 13, Lawrence Beasley recebe ordens para embarcar. Enquanto isso, ainda a bordo do Titanic, o coronel Grace vê o que ele acha ser sua última chance de resgate. Para tranquilizar as senhoras, de quem eu tinha assumido o encargo especial, mostrei-lhes uma luz branca brilhante que parecia ser um navio a cerca de 8 quilômetros e que eu tinha certeza de que estava vindo em nosso socorro. O capitão Smith ordena uma tentativa de sinalizar qualquer navio próximo com a mensagem: "Venha depressa, estamos afundando." Mas eles não obtêm resposta. Mas, em vez de ficar cada vez mais brilhante, a luz ficava mais fraca e menos distinta. Em seguida, não a vimos mais. No mar gelado, os botes salva-vidas remam para uma distância segura do Titanic condenado. À medida que o remador ia remando lentamente, todos nós viramos e olhamos para o navio poderoso elevando-se acima do nosso minúsculo barco. Foi a coisa mais extraordinária que eu já testemunhara. No Titanic gigante, 1.500 pessoas ficam presas à medida que ele mergulha. O coronel Grace tenta ir para a popa. À nossa frente estava uma massa de gente, presa contra uma grade e incapaz de se mover. Enquanto o navio tombava para frente, acredito que aqueles corpos ficaram presos no convés ou presos em cordas e afundaram com o navio. Eu nadei para baixo. Parecia uma grande distância.
Prendi a respiração durante o que para mim foram minutos intermináveis, até não conseguir mais. E foi então que o pensamento de que aquele era o meu último momento tomou conta de mim. Justo quando eu pensei que, por falta de fôlego, eu teria que ceder, me foi dado um segundo fôlego. Mas, finalmente, percebi pelo aumento da luz que eu estava perto da superfície. Porém, não era dia. A noite estrelada e clara fez uma diferença notável logo abaixo da superfície da água. Grace finalmente encontra um Scaler. Centenas de outros têm menos sorte. E em poucos minutos começam a congelar até a morte nas águas geladas. Jim Ripak, de 16 anos de idade, testemunha o horror do bote salva-vidas número 4. Você não pode imaginar o que senti lá sozinha no Atlântico. Você sabe o que dizem quando você vê uma estrela cadente? Que alguém está morrendo, e nós pensamos isso na hora. Havia muitos morrendo não muito longe de nós. À medida que as pessoas congelavam até a morte ao seu redor, os sobreviventes só conseguiam pensar no navio misterioso que não veio em seu socorro. Que pena. Tão próximo e tantas pessoas esperando pelo abrigo que seus convés podiam ter dado tão facilmente. Parece impossível acreditar que o capitão e os oficiais soubessem da nossa angústia e a ignorassem deliberadamente. O Titanic destruído por um iceberg e as vítimas aparentemente ignoradas por um navio próximo que só poderia ser o Califórnia. Dois grandes mistérios não resolvidos dessa noite trágica de abril. Mil 517 pessoas morreram entre homens, mulheres e crianças. O impacto do desastre repercutiu em todo o mundo. O Titanic, a grande esperança de uma geração, tinha falhado. St. Anthony, Newfoundland. Este barco, que é obviamente muito mais seguro com todo esse equipamento moderno, me faz imaginar como todas aquelas pessoas no Titanic se sentiram. Eles foram parar num Scaler não muito maior do que este no Atlântico, com icebergs provavelmente ainda maiores do que alguns deles. Aquele dia estava ensolarado e havia vários icebergs ao redor. Então, os sobreviventes do Titanic devem ter ouvido vários tipos de barulhos à distância à medida que os icebergs iam caindo.
O quarto oficial Vauxhall, o oficial de navegação do Titanic, explicou que logo que os gritos dos que estavam se afogando cessaram, ele conseguiu ouvir a água sobre o gelo. E conseguiu ouvir o que ele chamou de ruído, o ruído do gelo. Eu também consigo ouvir o barulho do gelo atrás de mim. O profundo conhecimento que Tim tem de toda a literatura, dos testemunhos em primeira mão colhidos a partir da melhor pesquisa científica, é o que torna seu trabalho tão singular. E há uma enorme quantidade de material. O Titanic é de fato uma das tragédias mais bem documentadas na história e sujeita a grandes inquéritos públicos. Em Nova York e Londres, 180 testemunhas foram submetidas a 50 mil perguntas. Assim que os sobreviventes chegaram à Terra, eles deram suas entrevistas para os jornais, que enfeitaram as histórias. Mas o que estou interessado em saber é o que as pessoas que estavam lá vivenciaram. No Titanic, as testemunhas oculares incluíam o Coronel Gracie, Lawrence Beasley e Jim Hippack, além dos vigias Frederick Fleet e Reginald Lee. No Californian, o Capitão Lord e o aprendiz Gibson. Todos eles tinham algo a dizer sobre aquela noite, escrito em livros ou interrogado sob juramento no inquérito. A leitura de Tim dos milhares de páginas de depoimento de um especialista o ajudou a descartar muitos dos, assim chamados, fatos que explicam a tragédia. O Titanic tinha muitos vigias experientes. Ele tinha a tripulação mais experiente. Ele era, na verdade, o melhor navio já construído. Era o melhor de sua época. Analisando todas essas teorias do que pode ter causado a tragédia do Titanic, você pode realmente ver que cada uma se desfaz sob um exame minucioso. E por isso ainda resta uma pergunta. Qual realmente foi a causa ainda não observada do naufrágio do Titanic? E a segunda pergunta. Tão misteriosa quanto a primeira. Por que a tripulação do navio que estava próximo o suficiente para vir em seu auxílio parece simplesmente ter olhado e não ter feito nada? Para Tim, há apenas uma maneira de resolver essas questões. Para mim, os fatos são absolutamente fundamentais. Há centenas e centenas de livros sobre o Titanic, mas os únicos em que eu estou interessado são aqueles que foram escritos pelas pessoas que estavam lá, ou aqueles que são o testemunho transcrito de testemunhas oculares. Analisando os depoimentos de testemunhas, fica claro que a noite não estava tão normal como parecia à primeira vista. Estava quase perfeita demais. Um céu estrelado mais brilhante do que qualquer um jamais havia visto antes. Um oceano extremamente calmo e o estranho frio repentino. Estava um frio amargo, gelado, sem emoção, que veio do nada e ficou lá o tempo todo. Aquele silêncio, se é que se pode imaginar o frio imóvel, foi algo novo e estranho. Até mesmo a tão experiente tripulação notou o estranho clima. Charles Lightoller era o segundo oficial do Titanic. Lightoller fala sobre uma queda de 4 graus na temperatura na meia hora em que ele estava tomando seu chá. E em seguida o carpinteiro tenta evitar que a água congele, mas havia pessoas tomando banho de sol no convés pouco antes. Todos os sobreviventes mencionaram a súbita e brusca queda na temperatura. Então, talvez uma investigação sobre a temperatura nos dê uma pista e seja um caminho para desbloquear a verdadeira causa do desastre do Titanic. Não só havia alguns icebergs enormes à espera do Titanic, mas talvez algo maior e mais ameaçador em torno de todo o evento trágico. St. Anthony, Newfoundland. Para começar sua investigação, Tim viaja para a fonte do gelo que feriu mortalmente o Titanic. O iceberg veio das geleiras da Groenlândia, trazido pela gelada corrente do Labrador.
Ainda hoje, a corrente transporta icebergs, possivelmente fatais para a rota de navios no Atlântico Norte. A corrente do Labrador tem algumas propriedades únicas e em Terra Nova ficam os capitães locais que conhecem profundamente os icebergs que navegam entre eles todos os anos durante toda a sua vida profissional. Com olhos treinados, você pode ver calotas brancas se formando e você vê também áreas tranquilas. Esta é a corrente do Labrador. É por isso que o gelo fica tão perto da praia aqui? Exatamente, é uma força motriz que traz esses icebergs para cá. 7/8 do gelo estão sob a água, então o principal está embaixo da água. Assim, quando essa corrente ataca o gelo debaixo da água, isso tem um efeito dramático sobre o movimento desses icebergs. De 4 em 4 horas, cada navio media a temperatura do ar e da água. E depois anotava no diário de bordo. E esses registros foram mandados de volta para centros meteorológicos dos vários países. E eles usaram essas leituras para construir quadros sinópticos do tempo. Aqui está 15 graus centígrados. Está muito mais quente aqui do que estava quando estávamos na corrente do Labrador. Tim provou para si mesmo que durante a viagem da corrente fria do Labrador para o sul, ela não se mistura com a água quente da corrente do Golfo. Mesmo aqui, o limite entre as duas é fortemente marcado. Ele pode começar a explicar os relatos das testemunhas do Titanic, que descrevem essas mudanças bruscas e extremas de temperatura à medida que o navio cruza a fronteira passando de correntes quentes para correntes geladas. Hoje, mesmo com a tecnologia moderna à sua disposição, os marinheiros ainda ficam muito cautelosos com relação ao perigo que a corrente do Labrador pode trazer. De noite é possível ver como um capitão poderia ter se confundido ou sido hipnotizado. É provavelmente a melhor maneira de descrever a situação, porque o olho humano só consegue se concentrar em uma coisa de cada vez. Como você se sentiria se estivéssemos nesse barco e, em vez de irmos para o porto, como vamos agora, estivéssemos no meio do Atlântico com centenas de icebergs? O que você acharia? Eu ficaria muito nervoso. Enquanto estamos aqui, eu fico olhando para a água, procurando pedaços de icebergs. E eu sei o dano que eles podem causar. Então eu ficaria com muito medo. Para ser totalmente honesto com você, eu me certificaria de que vários olhos estariam atentos na água tentando evitá-los. À medida que Tim começam a investigação dos fatos, fica claro que as últimas horas do Titanic foram passadas dentro da gelada corrente do Labrador. Mas durante muitos anos, ninguém soube as exatas coordenadas do Titanic quando ele afundou. Elas só foram calculadas com precisão em 1985, quando o naufrágio do Titanic foi descoberto no fundo do oceano. As coordenadas do local do naufrágio dão a Tim a primeira informação que ele pode usar para construir um mapa cientificamente preciso da cena do crime. Seu próximo passo é tentar fazer o relógio andar 100 anos para trás. Hamburgo, Alemanha. À procura dos diários de bordo, Tim recorre aos arquivos marítimos do mundo todo. Ele acaba recebendo de Wolfgang Gloden uma ligação do escritório alemão do clima em Hamburgo.
Aqui estamos, a caminho de analisar os arquivos onde guardamos todos os diários de bordo dos navios a vela e a vapor desde 1829. E quantos registros você tem aqui? Temos cerca de 37 mil nesses arquivos. Nossa! Tenho que dizer que me sinto um pouco como criança numa loja de doces aqui embaixo, porque estes são o santo graal do que eu tenho procurado. Eu rastreei esses dados no mundo todo e, graças aos alemães que mantiveram esses registros aqui neste abrigo, eles sobreviveram a 2 guerras mundiais e agora estão disponíveis ao acesso. O que estamos procurando são navios de 41 a 43 Norte e 49 e 51 Oeste, tudo em abril de 1912. Entendo. Alguns desses registros não são abertos há quase um século. O primeiro é do Bremen SS. Ele partiu de Nova York para a Europa apenas 4 dias do desastre. Eles passaram por pedaços flutuantes de icebergs e naufrágios. Puxa, naufrágios. Vielleicht. Esta é a razão pela qual essas cruzes foram feitas aqui. O que significa Vielleicht? Significa vários mortos. Puxa, então eles estavam passando pelo local onde o Titanic afundou? Acho que sim. Uma passageira, a senhora Joana Stunka, descreveu a cena do Bremen. Ao olhar para baixo, víamos distintamente vários corpos, tão claramente que era possível até dizer o que eles estavam usando e se eram homens ou mulheres. Nós vimos uma mulher com uma camisola e um bebê apertado contra o peito. Os corpos de 3 homens em um grupo, todos agarrados a uma cadeira flutuando nas proximidades. Agarrados juntos como se estivessem na última luta desesperada pela vida. Mas, dentro e ao redor da evidência trágica do desastre, Tim começa a desvendar os registros científicos das temperaturas da água e do ar que ele estava procurando. Estive pensando se você teria registros do Paula, do Trautenfels e do Deutschland. Pronto. Isso é um pouco difícil porque está em manuscrito alemão antigo e não estou acostumado, mas posso tentar. Agindo como os outros navios da época, a cada 4 horas equipes eram enviadas para medir as temperaturas da água e do ar sempre que o navio passasse ao longo das trilhas de condensação. Grandes icebergs nessa posição. Sim, e em que posição está esse? A nova posição é 41,58 norte. E 36. É a latitude do Titanic. É a longitude do Titanic. Então, ele está no local do naufrágio do Titanic, o que é incrível. Eu acredito que o Paula é o último navio dos que passaram onde o Titanic afundou e de que temos registro. O que essas observações na temperatura da água nos mostram? Que a temperatura está descendo de 12,8 para 2,2, 1,1. 1,1? O incrível aqui é que ele vai de 12 graus na noite anterior e desce para menos 1,4. Na verdade, chegou para abaixo de 0 e depois saltou outra vez para 13 graus.